Olá, alunos do Master. Hoje vamos para mais uma aula sobre carreiras. Continuando nossa série de estudos sobre mercado de trabalho. Nas últimas aulas a gente vem falando sobre currículo, né? E hoje a gente vai falar mais sobre entrevista de emprego, porque após você entregar o seu currículo às empresas, né, você precisa agora se preparar para uma possível entrevista de emprego. Porque se a empresa ali gostar do seu currículo e lhe chamar, aí você vai precisar se preparar para a entrevista de emprego, que é uma outra etapa do mercado de trabalho, tá bom? Então fique atento à aula, às dicas que irei passar, né, e vocês também possam realizar as atividades que serão propostas. Nosso versículo, né, se encontra lá em Provérbios 14:23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Na atividade que vocês receberam impressa, vocês precisam responder essas perguntas, certo? Fale-me um pouco de você. Quais são os seus pontos fortes? Você vai colocar aí quais são os seus pontos fortes, aquilo que você mais gosta em você, que você acha que faz muito bem. E quais são os seus pontos fracos, aquilo que você acha que não consegue fazer ainda direito, que precisa melhorar. Fale-me um pouco sobre as suas experiências. Por que você deseja trabalhar conosco? Aqui já é uma pergunta que pessoas, entrevistadores de empresas podem fazer a vocês, sobre pontos fortes, pontos fracos, falar sobre você, né? Quem é você e por que você deseja trabalhar nessa empresa, quais são suas experiências, entre outras perguntas que eles podem fazer. E você tem que estar preparado para responder corretamente essas perguntas sem gaguejar, sem ficar calado. Você tem que responder mesmo à altura que eles esperam. Então essas são situações apresentadas para uma pessoa, certo? Durante a entrevista de emprego. Então hoje a gente vai falar sobre como se preparar para essas perguntas, para essas entrevistas. Antes, vejam essa tirinha, certo? Onde temos uma pessoa participando de uma entrevista de emprego. A entrevista ela tem de diversos tipos. Pode ser entrevistas presencialmente, né? Pode ser entrevistas por ligação, pode ser uma entrevista por meio de videochamada, né? Pelas plataformas de videochamada, pode ser por e-mail ou outros tipos de entrevistas que existem, mas a mais comum é presencial. Então o entrevistado pergunta para a mulher aí da tirinha, né? Muito bem, você tem algum e-mail para contato? A pessoa vai e responde que o contato dela é que vocês estão vendo aí, né? Que usa um termo pejorativo. Que não é ideal você colocar um e-mail de palavras que não agradam, né? Tem que ser um e-mail mesmo com o seu nome, né? Ou com uma sequência de números, porque hoje e-mail você tem que colocar números, porque já existe uma grande quantidade. Então você tem que ter um bom e-mail. Aí você responde essas perguntas. Você acha que a moça da tirinha agiu de maneira adequada para uma entrevista de emprego? Sim ou não? E o que você considera errado na resposta dela? O que foi que ela fez de errado? Lembrando que a primeira impressão é a mais importante. Por isso que as entrevistas são presenciais, porque eles querem ver como vai ser a sua primeira impressão mediante uma entrevista. E é essa impressão que eles vão notar em você. De acordo com a pesquisa, 62% dos recrutadores citaram o aparente desinteresse do candidato como uma falta imperdoável. Ou seja, quando você apresenta desinteresse, ele não vai lhe contratar nunca. Depois vem a arrogância, né? Respostas arrogantes. Depois falar mal do seu atual ou antigo empregador. Ou seja, ele vai perguntar por que você saiu da empresa antiga? Aí você vai falar mal da empresa antiga? Então isso não é bom, porque ele vai ver que se você sair da empresa dele, também você vai falar mal da empresa dele. Então não é bom falar mal das empresas antigas. E insegurança em responder efetivamente as questões levantadas. Então você tem que ter segurança nas respostas. Então vou passar para vocês agora algumas dicas de que vocês podem fazer para se sair bem durante a sua primeira entrevista de emprego, ou se você já fez a sua primeira, nas demais entrevistas. Planeje-se para chegar no horário marcado. Chegar atrasado já é uma falta gravíssima, porque ele vai perceber que você não tem compromisso com o horário e logo vai chegar atrasado nos dias de trabalho. Então chegue cedo, chegue antes, não tão cedo demais, pelo menos 20 minutos antes, 15 minutos antes já é o ideal. Cumprimente o entrevistador com um aperto de mão firme, dê bom dia, boa tarde, certo? Cumprimente ele, pergunte se ele está bem.
Mantenha contato visual com o entrevistador, não fique olhando para cima, para o lado, nem para abaixo. Olhe para o entrevistador, certo? Mantenha o contato com ele, porque ele se sente mais seguro. Não exagere no perfume, certo? Tem gente que gosta de passar perfume demais, chega lá com cheiro forte demais e acaba prejudicando a entrevista. Informe-se sobre o traje usual da empresa, né? Dependendo da entrevista de empregos, daí da função também. Geralmente, por exemplo, advogados quando vão para uma entrevista, eles vão com terno, gravata, né? Mas para uma entrevista de empresa você tem que ir bem arrumado, sem estar mostrando partes do corpo, certo? Calça comprida de sapato, nunca vá de chinela, certo? Uma sandália bonita para as meninas, né? Uma chinela bonita, pelo menos para as mulheres. Os homens têm que ir de sapato. Nada de roupa rasgada, nem exagerar nos pinces, certo? Tem que ter cuidado. Na próxima dica, não fale mal do seu atual ou antigo empregador, como eu já citei, né? Não revele informações confidenciais sobre a empresa na qual você trabalha ou trabalhou. Nunca fale do que acontece lá dentro, isso é muito errado. Seja sincero ao motivo da sua saída do antigo emprego, diga por que você saiu, certo? E se você tiver um real interesse em ocupar a vaga, mostre entusiasmo, fique feliz, mostre que realmente você quer aquela vaga de emprego. Se você chegar lá triste, cabisbaixo, dizer, eu não tenho outra empresa, então eu vim fazer a entrevista aqui mesmo. Aí já mostra que você não tem interesse nenhum. Assim, vale muito a pena dedicar um pouco mais de tempo preparando-se antes de efetivamente encarar uma entrevista. Então se prepare antes, certo? Se concentre, veja na internet possíveis perguntas que eles podem fazer, tenha já respostas prontas, objetivas, olhe sempre para o entrevistador, vá bem arrumado, chegue no horário, certo? Que você vai se sair bem. Aprenda com os erros, mesmo que você não tenha agradado, não leve isso como uma pessoal. Não existe ninguém que nunca tenha fracassado uma, duas ou mais vezes. Se isso acontecer, veja pelo lado positivo. Aprenda com os erros cometidos e vá em frente agora com mais experiência. É difícil você conseguir logo na primeira entrevista. Se conseguir, parabéns. Mas geralmente é difícil. Então, na segunda, você vai perceber qual foi os erros da primeira e corrigir na segunda. E aí você vai ganhando experiência de entrevista de emprego e acaba conseguindo uma. Se Deus quiser, vocês vão conseguir essa entrevista de emprego. Tá bom? Participem dessas entrevistas. Não falte. Nunca diga assim, eu vou para a entrevista. Aí você acaba não indo. Aí nunca mais você vai trabalhar naquela empresa porque você já falhou uma vez. Então, se disse que vai, vá. Certo? E siga as dicas que eu passei. Então, vocês têm duas atividades para fazerem. A primeira é pesquisar quais são os principais erros de uma entrevista de emprego. Você pesquisa lá na internet quais são os maiores erros da entrevista de emprego. E vão escrever na folha de atividades. E na atividade 2, vão pesquisar quais são os tipos de entrevista de empregos que existem. Eu citei alguns aqui durante a aula. Você vai pesquisar mais tipos de entrevistas que existem. Conclusão. A dica geral é: mostre seus resultados, mostre sua trajetória e seu desenvolvimento, seja claro e sucinto, capriche no português e seja você mesmo. Nunca use termos errados, certo? Use sempre o português de forma correta, não usando palavras também complicadas. Use o português normal, só que de forma correta. E mostre as suas habilidades, aquilo que você sabe fazer de melhor, quais são os seus objetivos na empresa, certo? E para você poder conseguir essa vaga, tá bom? As aulas presenciais já voltaram, certo? Vocês podem vir presencialmente. A gente vai ter essa aula presencial também com outras dicas, certo? Dinâmicas sobre entrevista de emprego, entre outras informações complementares. Então venham para a aula toda terça-feira a partir de 1h da tarde, tá bom? E até a nossa próxima aula. Todo trabalho honesto sustenta a honra e dignifica o ser humano, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.